Do ponto de vista regimental, dos caminhos de Brasília, daquele microcosmo do Congresso Nacional, né, nosso sistema bicameral, mas vamos falar inicialmente da Câmara dos Deputados, a anistia poderia tranquilamente ser votada. Tem número, porque mais difícil era conseguir o número 257 nomes para aprovar a urgência regimental, ou seja, traduzindo, colocar o projeto, o primeiro tijolinho ali, ou seja, o primeiro da fila. E aí depende do presidente da Câmara dos Deputados simplesmente cumprir o regimento e colocar o projeto para votar. Um projeto de lei desse tipo, como é o PL da anistia, da forma como foi aprovada a sua urgência, aliás, é um PL que eles resgataram do Marcelo Crivella, mas tudo bem, alguns remendos podem ser feitos em plenário, isso é absolutamente normal. Para isso existem aqueles jargões de Brasília, substitutivo, destaque, emenda de plenário e por aí vai. Quando você faz ajustes na redação do texto, você precisa de maioria mais um, né? Matemática, se você tem 200 ali, 101 é maioria, é disso que se trata. Mas, infelizmente, surge um personagem nessa equação chamado Hugo Motta. E o presidente da Câmara dos Deputados, assim como o presidente do Senado, no Brasil, são figuras que têm muito poder. A caneta deles tem muito poder. E o Hugo Motta, o próprio deputado Marcel Van Hatten falou isso nesta semana, quando fez um desabafo dentro do plenário, estava cercado por assessores. Ele lembrou que o presidente Hugo Motta não cumpre o regimento. O regimento é uma cartilha sagrada dentro do Congresso Nacional. E durante décadas foi assim. Sempre existiu a figura do secretário-geral da mesa. Eu escrevi sobre isso nesta semana. Mozart Viana, para quem conheceu em Brasília, foi o mais longevo deles. Ficou 40 anos na Câmara dos Deputados, 22 como secretário-geral da mesa. A figura do doutor Mozart trabalhou com 12 presidentes da Câmara e puxava a orelha de quem não cumprisse o regimento. Quando alguém, artigo não sei o quê, sabe aquelas imagens chatas que a gente assiste na TV Câmara? Artigo não sei o quê, presidente, tem que... Aquilo precisa ser cumprido. É assim que funciona o legislativo. E o Hugo Motta não cumpre nada. Então ele não colocou a anistia para votar. Por quê? Qual é a explicação? Não há outra explicação, a menos que ele um dia tenha a coragem, coisa que ele não tem, ele é um frouxo, um trambiqueiro, a menos que ele tenha a coragem de vir a público dizer a verdade, o que foi que ele ouviu num jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Levaram ele para o pior lugar possível, não vou adjetivar muito, para onde ele poderia ir depois de ter sido eleito presidente da Câmara. Sentar-se numa mesa com Alexandre de Moraes, outros ministros que comandam o STF, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o diretor da Polícia Federal, Andrei. Pois bem, Andrei Rodrigues. Ali, o que foi falado? O que aconteceu? Não sabemos, talvez nunca saberemos, mas sabemos que a Polícia Federal colocou em campo uma operação batizada de Outside, na pequena cidade de Patos. Fica a 300 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, tem 100 mil habitantes, é a cidade da família Motta. Inclusive, tem ruas com o nome de Motta, da família. É uma dinastia, avô paterno, avó materna, avô... toda a família governa a cidade há muito tempo. O pai, Nabor Vanderlei, é o atual prefeito da cidade de Patos. E ali a Polícia Federal deflagrou essa operação com um objetivo. Tem dinheiro surrupiado, uma empreiteira surrupiou dinheiro público, dinheiro do erário, dinheiro que saiu lá de Brasília para fazer obras aqui. Vamos dar o nome das obras. Alça Sudoeste, Alça Sudeste. E uma avenida que, vejam vocês, leva o nome de Motta no sobrenome. Essa obra foi orçada em 5 milhões de reais. E parte do dinheiro saiu de onde? Vejam vocês, de emendas parlamentares, o deputado Hugo Motta. E o prefeito da cidade é o pai do Hugo Motta. Será que foi isso que ele ouviu naquela reunião? Desde então, Hugo Motta, o prodígio que chegou na Câmara dos Deputados com 21 anos de idade, mudou completamente, radicalmente a sua postura. E aí, para amarrar aqui, Lacombe, o que é que ele faz? Pressionado pela urgência regimental, ou seja, o secretário-geral da mesa, os assessores parlamentares concursados, que estudam muito para chegar nesse cargo, não é um cargo fácil. Assessores técnicos do Legislativo são competentes.
Eu sou testemunha porque nos anos todos em que trabalho com política, eu sempre consulto assessores técnicos e nunca desapontei. E eles, nesta hora, ele fala, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Pega o telefone e liga para os patrões da República. Ministro Gilmar Mendes, o que é que eu faço? Ministro Alexandre de Moraes, o que é que eu faço? Eles falam, bom, anistia nem pensar, não vamos ajudar a família Bolsonaro. De forma alguma vamos beneficiar o presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer uma mequetrefe aí, um projeto mequetrefe. Batiza de dosimetria. Mas quem é que vai relatar isso, ministro? Eu fico imaginando esse diálogo na minha cabeça. Mas quem vai relatar? A sociedade não vai topar. Ah, chama o Paulinho da Força. Mas o Paulinho vai topar? Ah, o Paulinho vai. Sabe por que o Paulinho vai? Porque o Paulinho, há poucos anos, foi condenado a quase 10 anos de prisão por desvio de dinheiro do BNDES. E quem salvou a vida do Paulinho foi um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Alexandre de Moraes. Ele foi condenado na turma e Alexandre de Moraes leva o caso dele a plenário para reverter a condenação na turma com base no embargo declaratório. Se tiver alguém do meio jurídico nos assistindo, vai entender o que eu vou dizer agora. Embargo declaratório não serve para reverter decisão de turma. Não é o caso. Seriam embargos infringentes, inclusive há uma discussão se são 1 ou 2 votos divergentes. Aparentemente tem uma jurisprudência do Paulo Maluf de 2018 com 2 votos. Portanto, jamais poderia ter acontecido isso. E o Paulinho, suplente de deputado, voltou para a Câmara há pouco tempo e assume a dosimetria. Quem é que dá entrevistas ao lado do Paulinho da Força? Um outro deputado que saiu das catacumbas, chamado Aécio Neves, que foi recuperado também, sabe Deus por quê. E Aécio Neves, do PSDB, fica ali do lado. Todos sabemos que Aécio Neves é olhos e ouvidos de Gilmar Mendes. Isso a Lava Jato provou. Tanto que a Lava Jato tirou ele de cena por muito tempo. Portanto, acho que isso responde talvez a sua pergunta, Lacombe. Antes de